BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte, do meu coração, a gente está começando mais uma temporada, a terceira temporada de BH Invisível, que foi definida ao lado de quase 80 pessoas num encontro na Central, lá na Praça Rui Barbosa, no centro de Belo Horizonte. O encontro foi tão incrível, a gente ficou tão feliz que a gente resolveu repetir e agora a gente grava o programa BH Invisível nesse estúdio avançado da Band News na Central. O nosso tema da terceira temporada é gente de BH, os nossos moradores, quem vive nessa cidade. E esse primeiro programa a gente tem honra de receber 3 super-heroínas da nossa cidade para falar dessa BH trans e travestis. Lembrando que hoje é dia 13 e amanhã tem parada do orgulho LGBT na nossa cidade. Eu estou recebendo aqui no estúdio avançado da Band News a Giovana Eliodoro, que é travesti negra da Zona Norte de Belo Horizonte, historiadora pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, artista independente, pesquisadora de gênero, articuladora política e social, integra o coletivo Pretas T e é protagonista do canal Trans Preta no YouTube. É também autora do livro Raízes, Resistência Histórica. Bem-vinda, Giovana. Obrigada. Aqui na camisa 10, na liderança aqui da mesa, no meio campo, eu tenho a Gisela Lima, mulher trans, preta, militante dos direitos humanos, fazendo recorte de LGBT e transexualidade, mulher e negritude. Ela é a primeira mulher trans a compor o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e primeira mulher trans a compor o Conselho Estadual da Mulher. Atualmente coordena o projeto Mina, que é direcionado às trabalhadoras sexuais. Bem-vinda, moça. E na minha lateral direita aqui, a Anique Lima, que é travesti idosa e ativista pelos direitos humanos, ex-presidente, vamos ver se eu falo direito, Anique, da CELUS, do CELUS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual em Minas Gerais, atual membro da sua diretoria e representante do Estado de Minas Gerais na ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Falei direitinho? Certíssimo. Tá tudo ok, então? Correto. Então estamos em casa. Eu vou começar com a Anique, então. Vocês duas já me deram aqui a senha para eu começar com ela. Anique, eu te apresentei de forma adequada aqui, tá tudo ok? Tudo ok, tudo certinho. Conta um pouquinho mais da sua história de 63 anos de vida, moça. Assim, põe para fora para o ouvinte da Band News FM. Belo Horizonte, o que significa essa cidade para você? Qual que é a sua trajetória? Qual que é a sua luta? Belo Horizonte, para mim, é a cidade que eu me apaixonei, que eu sou carioca, né? E eu vim para cá, para Belo Horizonte, tem mais ou menos uns 30 anos. Nem para Belo Horizonte eu vim. Eu fui para Diamantina, né? Num salão, trabalhei lá durante 1 ano e pouco e conheci Belo Horizonte e me apaixonei por aqui. Eu conheci Belo Horizonte por outras pessoas falarem, né? Outras amigas, que eu morei um tempo em Vitória, batalhei e conheci umas pessoas de Belo Horizonte lá em Minas Gerais, lá em Vitória, né? Então, eu já conhecia Belo Horizonte de nome, mas não conhecia. E vim para Diamantina e depois vim para cá. E está há 30 anos na cidade. 30 e pouquinhos. Morou em quais regiões da cidade? Eu morei no centro, em vários lugares do centro, e depois fui lá para o Carlos Praz, morei perto da Pedro II, e agora estou mais perto da Rua Padre Eustáquio. Da Rua Padre Eustáquio. A trajetória que eu acabei de ler aqui para o ouvinte da Band News FM, qual que é a principal fase que se destaque que você gostaria de colocar agora na mesa para a gente continuar o papo? A melhor fase? A melhor fase, pode ser hoje também, a escolha é sua. Bem, hoje eu me sinto muito mais feliz hoje do que quando eu era mais nova, né? Porque hoje eu me sinto uma pessoa muito mais útil, né? Principalmente para a minha comunidade, para passar experiência, né? E falar da minha vivência, como eu sempre falo, que como é que se diz? Viver e resistir, né, a toda essa selva de pedra, né, porque é muito difícil uma pessoa travesti chegar à minha idade, né, porque a maioria está morrendo com 20, com 15, né, nessa brutalidade toda que está acontecendo, que elas morrem com requinte de crueldade. E graças a Deus, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque é bom porque eu estou viva e estou passando experiência, mas é ruim porque eu vi muitas pessoas, muitas amigas que já partiram, então isso é muito triste.
Ouvinte de BH Invisível, eu costumo dizer que a gente tem programas extraordinários aqui e a gente acabou de começar um que eu já estou sentindo que vai ser espetacular. Vou passar a palavra agora para a Gisela falar um pouquinho. Gisela, eu te apresentei de forma adequada, tá tranquilo? Sim. Esqueci alguma coisa no currículo? Não. Dentro do que eu mandei foi isso mesmo. Quantos anos de BH, Gisela? Nasceu aqui? Não. Muito me chama a atenção quando você anuncia, né? Vozes de BH. A Nick já falou que ela não é daqui, eu também não. De endereço fixo, que eu fixei endereço, deve ter 15 anos de Belo Horizonte. Eu sou do norte de Minas e moro a Belo Horizonte há pelo menos 15 anos. Conheço há mais tempo, mas eu ficava naquele processo de ir e vir, até conseguir me adaptar à cidade. E quais regiões você já morou? Eu sempre estive na região noroeste, muito próximo ao centro. Uhum. Eu nunca morei e residi em outro lugar, sempre na mesma região, no bairro Carlos Prates. No Carlos Prates. Carlos Sim. Prates é um bairro clássico de Belo Horizonte. É um bairro clássico, é um bairro que a gente chama de conservador, é um bairro velho e tem suas vantagens e também tem ele foi acostumado a lidar com a travestilidade, a transexualidade. Tem uma via de acesso que liga o centro a uma área nobre, que é Pedro II, que é onde as meninas trabalham à noite, são prostitutas, elas ocupam aquele espaço. Muitas também residem ali na região por facilitar esse acesso, adesão à avenida. Então, o bairro tem essa, eu não diria propriedade, mas as pessoas ocupam aquele bairro. Super entendido. Giovana, agora é sua vez. Também te apresentei aqui, esqueci alguma coisa do currículo. Aliás, que currículo, hein, Giovana? Incrível o tanto de coisa que você já fez. Aparentemente com pouca idade, mas assim, uma experiência incrível, né? Incrível mesmo. Já lançou livro, acabou de se formar historiadora, né? Esqueci alguma coisa ou tá tudo aqui? Não, tá tudo aí. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Nick e para a Gisela para você. Quanto tempo você nasceu em Belo Horizonte? Nasci. E quais regiões e quanto tempo de interação com essa cidade? Eu tenho 22 anos, né? E é muito louco por causa que as pessoas às vezes se sentem um pouco impressionadas quanto que eu assumo isso, assim. Não porque elas esperam que eu seja mais velha, mas talvez por associarem as ações que eu tive envolvida, mas não percebendo também que a vivência de nós travestis transexuais é muito diferente. Tipo, 22 anos não é 22 anos. Tipo, 22 anos é uma carga histórica muito grande pra gente, assim, né? Tipo, porque a nossa expectativa de vida é diferente de outras pessoas, a gente precisa de considerar isso. Então, assim, ao mesmo tempo que sou nova, também sou um tanto quanto velha perante as minhas, de alguma forma. Mas eu sempre peço licença às minhas mais velhas, assim, e acho que isso é fundamental. E a gente, dentro do movimento, vai reconhecendo isso, né? Até porque eu acho que são essas minhas referências que estão aqui, assim, para o embasamento do que eu sou. Mas tem 22 anos e 22 anos dentro de Belo Horizonte, né? Percorrendo por alguns bairros, algumas regiões, e é isso, assim. Mais descentralizada, porque eu sou da ZN, né? Da Zona Norte de Belo Horizonte. Então, eu estou ali no eixo de Venda Nova, ali depois fui para o bairro atual onde eu moro, que é o Campo Alegre, que foi onde eu cresci, e depois disso fui para outra região, que é o Guarani. Então, eu estou meio que dentro desses elos um pouco mais pericentrais, periféricos, assim. E eu acho engraçado também pensar como que essa cidade, historicamente, ela se construiu, sabe? Porque Belo Horizonte realmente foi uma cidade construída para sempre colocar, ela foi planejada para colocar determinados sujeitos à margem. Então, assim, pensando que é uma cidade que é um contorno, uma avenida do contorno. O que está fora desse contorno está na margem. E pensando que quanto que a gente se vê nessa margem de algumas formas, o quanto que isso mudou, mas ainda não mudou, né? Porque a gente precisa de descentralizar muita coisa, assim, que acho que as coisas acontecem todas aqui, mas eu não vejo as coisas que acontecem aqui se deslocar para lá, sabe? E aí fica essa transição de eu sempre e as pessoas que vêm de quebradas de regiões pericentrais terem que vir para o centro e não a inversão disso acontecer. Esse tema é um tema interessante que a gente já tratou em algumas vezes em BH Invisível, de jogar à luz a tanta coisa que acontece fora da Avenida do Contorno, né, nas 9 regionais da nossa cidade. E eu já agradeço a presença de vocês três aqui, a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa, como é difícil para vocês se expor, né, se exporem. Isso é um problema na cidade em determinadas regionais ou é mais localizado? Ou eu viajei aqui e não é um problema hoje mais essa exposição de vocês? Vocês se sentem acolhidas por Belo Horizonte? Gisela, você se sente acolhida por essa cidade?
Eu senti isso desde o primeiro momento que eu estive aqui. Isso quando eu era bem jovem, como a Giovana, quanto a Giovana é hoje. Eu venho de uma cidade, a maior do norte de Minas, de Montes Claros, e quando eu percebo essa questão desse acolhimento e de segurança, eu também passei pelo processo de prostituição, eu trabalhava como prostituta para me sustentar, e eu me via muito vulnerável, não que aqui seja diferente, existe a vulnerabilidade que nos é colocada, mas lá a violência era mais gritante. Eu me lembro que quando eu cogitava a possibilidade de vir para cá por ser maior, eu imaginava que essa violência seria muito maior. E me enganei. Quando eu estive aqui por um impulso que eu acho que cabe num outro momento, que me impulsionou a ter coragem de vir para Belo Horizonte, eu consegui ficar menos preocupada com essa questão da violência. Isso tratando da questão do trabalho da prostituição. Uhum. A gente hoje, enquanto me encontro politicamente, discutir políticas, aí é um outro tipo de violência, de vulnerabilidade que você é colocada. Então, hoje eu consigo entender alguns pontos da cidade que é possível eu não me sentir tranquila. Né? Então, quando a gente coloca um corpo travestido, um corpo negro, um corpo que é visto pela sociedade dentro da heteronormatividade, você está a todo momento vulnerável a qualquer tipo de violência. E a cidade tem os demarcadores. A Giovana apontou muito bem esse contorno, que está além desse contorno, o que está dentro do contorno, né, dentro da avenida, dentro desse contexto. E a gente parece, a Nick vai trazer isso melhor de um período que eu não vivia, e ela fala muito, que são os guetos, os horários que são permitidos e os locais. A conjuntura política, ela traz um pouco disso novamente. O fato de eu ser uma travesti, uma trans e preta e uma posição política, a cidade está migrando para um certo lugar. Eu já não consigo ocupar a cidade trazendo comigo todos esses recortes e posicionamento político. Entendi. Mas ainda assim, fazendo uma comparação, onde eu já morei durante 20 anos, eu consigo considerar que Belo Horizonte é uma cidade segura. E você se sente moradora de Belo Horizonte? Totalmente. Totalmente. Anique, você também se sente moradora de BH? Você foi acolhida, né? Já falou que ama essa cidade. Eu amo essa cidade. Eu digo que eu sou mineiroca, sou mais mineira do que carioca. Né? Porque aqui eu realizei toda a minha vida, entendeu? Aqui eu me sinto muito mais útil. Mas a gente, quando é militante, a gente sofre muitas coisas, né? E eu fui muito ameaçada de morte há muito tempo atrás, por marginais, por pessoas que... até pessoas da minha comunidade, né? Porque estavam fazendo coisa errada. Então eu fiquei meio com medo, né? Aí juntou o medo e a velhice, a preguiça, então eu não saio muito de casa, né? Mas eu gosto muito do bairro onde eu moro, sabe? Eu gosto de viver ali, gosto de receber as pessoas na minha casa, né? Eu acho o mineiro muito acolhedor, né? E espero que continue assim, porque isso aqui é uma cidade de pessoas acolhedoras, né? Como é que o pessoal fala que a cidade... como é que as pessoas falam? Cidade... a mineira é... Conservador, né? Eles são conservadores e tudo, mas são pessoas que sabem receber a gente. Amo a comida mineira, que eu acho que a comida mineira é a melhor comida do Brasil. Concordo. Sabe? Eu já fui para vários lugares e a comida igual de Minas não existe, né? E eu sinto que as pessoas idosas daqui não são muito preconceituosas, acolhem mais a gente, né? E eu tenho uma coisa de bom, porque eu não passo, né, como uma travesti, eu passo como a avó de alguém, a tia de alguém, sabe? Às vezes as pessoas até se espantam quando eu falo, mas eu já falo realmente para provocar, né? Porque é a minha realidade, que na minha época não existia outro, né? Mulher trans, homem trans, existia só travesti, né? Então eu vou continuar sendo travesti porque é um nome de luta, um nome de resistência, né? E eu não vou ficar trocando, né? Por causa da sociedade. Claro que as outras meninas que estão chegando se identificam, né? Elas têm que se identificar da maneira delas. Eu sempre vou me identificar, porque as pessoas cobram muito isso,
Principalmente agora que já tem o nome retificado, o gênero, né? Então as pessoas cobram, por que você fala que é uma travesti? Não, eu falo porque minha luta é de anos e anos atrás, né? Mas Belo Horizonte é o lugar que eu amo. Minas, mais que Minas inteiro. Eu também não troco a cidade por nada nesse mundo, Anica. Eu tô felizão aqui. Pode falar, por favor, Gisela. Isso não quer. Quando eu falo de Belo Horizonte, eu não quero dizer que eu gosto menos de Montes Claros. Uhum. Inclusive, eu acho que é o meu gargalo maior é não conseguir fazer uma luta em Montes Claros, o que eu faço aqui. Eu não ganhei força, empoderamento à época que eu morava lá, e ainda não ganhei força suficiente para largar tudo e fazer essa luta lá, porque eu acho que é gritante e necessária. Mas eu acho que são duas situações diferentes. E quando eu tenho carinho e respeito pela cidade de onde eu fui alfabetizada e construí algumas raízes. Muito bom. Giovana, eu vou te fazer essa pergunta na volta do segundo bloco. Se você é acolhida por Belo Horizonte, se você se sente acolhida nessa cidade. A gente vai fazer um break. Esse é o primeiro programa da terceira temporada de BH Invisível. É uma temporada que a gente deu um nome lúdico de Gente de BH. Ela foi definida numa pauta coletiva, num encontro na Central, que é o estúdio da Band News avançado no centro de Belo Horizonte. Mais de 80 pessoas colaboraram e a gente chegou a essa temporada sobre a população, gente que está habitando, vivendo e fazendo essa cidade. A gente volta já já no segundo bloco de BH Invisível sobre BH Trans e Travesti. Estamos de volta com o segundo bloco de BH Invisível, primeiro programa da terceira temporada. Esse projeto é dedicado a essa jovem Belo Horizonte, potente e efervescente. A gente se propõe a tirar do anonimato iniciativas e pessoas extraordinárias que vivem, viveram e ainda viverão muito intensamente nessa cidade que a gente tanto ama. Aqui no estúdio com a gente hoje, a Anique, a Gisela e a Giovana, falando um pouquinho sobre a BH Trans e Travesti. Eu vou voltar a pergunta que eu fiz para vocês duas, para Giovana, que é a história do acolhimento. A gente sempre fala que mineiro acolhe bem, que é uma cidade acolhedora. Você concorda com isso, Giovana? Na sua experiência, Belo Horizonte te acolheu? Você se sente bem aqui? Ou eu estou viajando e a gente não é bem por aí? Eu acho que em partes, assim. Existem espaços, como a Gisela colocou, existem pontuações, limitações, demarcações, onde que eu sou acolhida, onde nós somos acolhidas e onde não somos acolhidas. Existem horários, né? Existem turnos. E é muito engraçado também quanto que, para além dessas questões todas que atravessam corpos, travestis, gêneros, quanto que há uma outra questão, que é a questão racial junto, né? Porque aí se criam limitações que são ainda maiores, porque quanto que vem aquela pergunta, qual talvez possa ser a maior opressão que você sofre, racismo ou transfobia? E aí é uma pergunta que eu acho que é muito tensa, né? Porque nesse sentido é impossível negar que a minha cor chega primeiro, que a minha cor vem muito antes da minha identidade, até me reconhecerem, me colocarem nesse lugar de travesti, reconhecem a cor da minha pele, né? E aí que, nessa questão toda, eu acho que existem espaços em que eu não me sinto acolhida justamente por essa questão racial e também por essa questão da demarcação de gênero e de identidade de gênero. E aí existem lugares onde a gente sabe que a gente precisa de andar com alguém do nosso lado. Uhum. A gente sabe que existem lugares e horários que precisa de ter uma das nossas ali, ou a presença, infelizmente, de um homem, para que de determinada forma a gente tenha certos acessos, né, a determinados lugares. Mas, nesse sentido, eu acho que também tem uma coisa que me pega muito, que é a minha relação com Belo Horizonte por eu ter nascido aqui. E como se deu o meu processo de transição e como que é a relação do meu bairro, onde, né, acompanhou esse processo com a minha identidade, a identidade que eu assumo. Então, assim, isso não me torna acolhida, me torna respeitada, desrespeitada. São várias relações, né? Tipo, um bairro onde eu cresci e eu agora ter relação com essas pessoas assumindo minha identidade feminina, me coloca num outro lugar, né? Será que a minha vizinha de anos, que eu considero ela minha avó, ela vai me reconhecer enquanto uma mulher? Será que tais pessoas, meus amigos que brincavam comigo na rua, vão me reconhecer enquanto mulher? Como vão ser a leitura deles? E aí boa parte das leituras são de ignorar. Eu me torno um ser invisível, literalmente, dentro do meu bairro, assim. As pessoas, ou elas vão me tratar de uma forma muito opressora, ou elas vão fingir que não tem ninguém ali. Tipo, a pessoa viveu um período comigo, cresceu comigo, brincou comigo, e ela vai ignorar a minha existência. Tipo assim, eu nunca te vi, tipo, e literalmente
mantém essa relação. Então, assim, há lugares em que somos acolhidas, em que eu me encontro acolhida, há lugares que não. E eu não sei se isso é pelo fato de eu ter crescido aqui e essa trajetória toda ter se dado dentro desse espaço. Eu não consigo imaginar, e eu não tenho a menor pretensão de tentar colocar aqui a minha opinião sobre isso. Eu não consigo imaginar o processo de transição, tanto que é doloroso para vocês. Quem está escutando a gente agora, o que vocês podem falar para quem está experienciando isso agora, passar por essa experiência de uma forma mais acolhedora, mais... confesso que eu não sei nem a palavra que eu uso, porque na energia de vocês eu sinto essa vibração de vida e ao mesmo tempo essa preocupação que a Giovana acabou de falar. Gisela, o que você falaria agora para ouvinte de BH Invisível que está na situação de vocês três que estão nessa mesa aqui comigo hoje? Bom, então, esse processo que você fala que é doloroso é até você se entender do que você é, a que você veio. Esse processo, para mim, foi muito doentio, até conseguir me identificar enquanto mulher. Quando eu me identifico, eu passo para o processo de transição, aí já não é mais doloroso, foi me encontrar. Então, para mim, foi libertador, foi liberdade. Claro, cada caso tem a sua particularidade, cada um sabe a sua dor. A gente tem a questão familiar, que você cita muito bem, o amparo, o desamparo, a expulsão, é lido de várias formas. A gente não tem uma receita, infelizmente, a gente não tem um Estado que acolhe e garante, porque essa transição se dá muito na nossa adolescência, e a gente tem um estatuto que nos respalda, não nos dá nenhum respaldo, não nos garante, então a gente, muitas das vezes, é posta para fora de casa, não foi o meu caso, felizmente, mas eu sei que é de muitas. Quando você é posta para fora de casa, você não tem uma estabilidade política para isso. Então, as dores vêm nesse sentido. Então, a gente deixa como para as famílias de LGBTs, no geral, acolhe, dê amor. A rua, ela faz frio, a rua, ela é cruel, a rua, ela te forma, ela também te transforma, mas ela te dá um leque de opções, eu diria, antissociais, eu não sei nem se existe essa palavra, eu estou tendo algum tipo de preconceito, mas a forma com que você quer penalizar esse LGBT, a rua não vai, porque isso não é uma forma de correção. E não vai desvincular o elo familiar e sanguíneo. Então, acolhe e dê amor. As outras lutas, as outras conquistas, as outras barreiras, ela vai encontrar na sociedade, que é histórica, e a gente faz o movimento para que seja menos danoso. Talvez não para nós, que a gente está, apesar da Giovana ainda bem jovenzinha, mas a gente pensa no impacto na vida das próximas pessoas que virão a partir das nossas vivências. Então, a gente deixa como... eu não digo nem conselho, como uma forma de falar, de vozes, de vivências, trazendo um conforto familiar. Dê amor. O resto as pessoas constroem junto, que eu acho que assim se constrói, e dentro de uma sociedade que tem todos os recortes racial, recorte de classe, de gênero, dentro de um patriarcado machista, de uma cidade sim conservadora, mas toda essa população, ela existe, ela precisa ser respeitada e minimamente os direitos adquiridos. Se ela tem o amor familiar, que acho que é a base de qualquer ser humano, ela consegue lidar melhor com as frustrações que elas já vão ter na vida mesmo. Sem palavras, sem palavras. Estou com a energia aqui lá em cima. Hoje é outro dia especial de BH Invisível. Eu quero ler para vocês três a nossa história invisível. É um quadro que a gente tem aqui no programa, a gente sempre fala desse quadro no segundo bloco e hoje a nossa equipe de pauta é bem legal a história, vou ler aqui e a gente fala um pouquinho sobre ela. Belo Horizonte, 1968, o jovem Nélio Luiz de Almeida chegava à capital com sonhos e ambições e quase mais nada na mala. Vinha de São João del Rei e já tinha escolhido sua profissão, cabeleireiro. Esperava encontrar em BH a aceitação e as oportunidades que lhe eram negadas em sua terra natal. Trazia também o apelido com que seria conhecido o resto da vida, Nero. É claro que nada foi fácil para ele. Ser gay do interior e viver o auge da ditadura militar fazia tudo ser mais complicado. Mas aos poucos as coisas foram se ajeitando e logo Nero conseguiu abrir seu salão e em um lugar muito especial, a Galeria do Ouvidor. Lançado em 1964, o edifício de 6 pavimentos foi um marco da capital que se consolidava como metrópole. Na Ouvidor se encontrava de tudo, eram mais de 250 lojas, o que fazia do espaço o principal centro de compras de Belo Horizonte. E Nero veio para brilhar.
trouxe uma novidade que hoje pode parecer banal, mas que na época tinha ares revolucionários. O salão era unissex. Até então, homens e mulheres eram atendidos em espaços diferentes ou, em último caso, em horários diferentes. A novidade fez sucesso, seja pelo inegável talento de Nero ou por ser uma lufada de inovação na tradicional família mineira. Mas mesmo assim, os maridos e namorados costumavam acompanhar as mulheres até o salão para evitar que alguém mexesse com elas. Mas o fato é que Nero tinha caído no gosto popular. Nos anos seguintes chegou a ter 10 funcionários e só atendia com horários reservados e disputadíssimos. E 50 anos depois segue assim. Nero ainda funciona no mesmo espaço, se tornando um ícone da região e da cidade, e seu esforço e dedicação foram reconhecidos. No dia 26 de setembro de 2007, Nero foi homenageado na Câmara Municipal e recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Vocês conheciam essa história? Conhecem o Nero? Já foi lá, né? Eu não conhecia. Eu fico triste quando eu leio essas histórias e me reconheço um ignorante da minha própria cidade. Triste mesmo, assim, sabe? De não conhecer vocês três, de não ter cruzado na rua, olha eu, fico até emocionado. E não conhecer essa história do Nero, gente, como é que pode? Vocês já foram lá no salão dele? Eu corto cabelo com o Nero. Ave Maria! Então conta um pouco mais do Nero pra gente, uai. O Nero é uma pessoa maravilhosa, bonita, uma pessoa inteligente. O Nero, quando era mais nova, né, era muito linda. Eu falo mais nova porque eu encaro a Nero como uma mulher, né? Porque a fisionomia dela sempre, ela não gosta muito. Ela, não sei, às vezes ela não gosta que a gente fale assim. Mas o Nero é uma pessoa muito inteligente e eu sei de história que logo assim que o Nero abriu o salão na Galeria Ouvidor, faziam fila para cortar cabelo de rapazes, porque Nero era muito bonita mesmo, era uma beleza assim fora do normal. Até hoje ela é muito linda, sabe? Então Nero faz show, se monta, sabe? Montada, fica belíssima. Já fez show várias vezes em evento que a gente fez. E eu tenho uma amizade muito grande com o Nero, né, como com outras pessoas que tem aqui em Belo Horizonte. Então foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Belo Horizonte, foi Nero. Inclusive eu morei numa kitnet que o Nero tinha lá no... como é o nome daquele prédio grandão? No JK. Entendeu? Eu morei numa kitnet, aquele JK deitado, que tem um em pé e tem outro deitado. Eu morei numa kitnet ali, que logo assim que eu vim para cá. Eu preciso ir lá conhecer, eu vou fazer um desafio. Nossa, aqui ele é maravilhoso. Para mim, myself and I, para eu mesmo. Eu vou ter que ir lá e vou falar, eu conheço as meninas, você vem aqui, vai cortar minha barba. Nós vamos fazer uma trança. Eu já chamei muitas vezes Nero para participar da parada, mas Nero tem um pouco de medo, né? Por causa da transfobia, da homofobia. Então, como ele fica ali muito exposto, né, o dia inteiro trabalhando, mas é uma pessoa maravilhosa para você conversar, você chega lá, Nero sempre tem uma palavra amiga, sabe? Me ajudou muito quando eu cheguei para cá. Uma pessoa também que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é um ícone de Minas Gerais, é Toninho de Diamantina, que também é uma trans belíssima, mas tem o nome de Toninho, porque o salão lá em Diamantina é de Toninho. E essa pessoa me ajudou muito. Se hoje eu sou a Nick, conhecidíssima, eu tenho que agradecer a Toninho, que me deu muita força quando eu cheguei do Rio de Janeiro, porque você sabe, uma pessoa chegando do Rio de Janeiro não é muito bem vista, né? Principalmente uma travesti, né? Chegou do nada, caiu de paraquedas, e eu fui parar na casa de Toninho. Né? E ele abriu as portas para mim, eu trabalhei no salão, eu tive um problema celular, fiz cirurgia, ele me ajudou com remédio, uma pessoa maravilhosa também, que você também deveria conhecer, só que ele mora em Diamantina. A gente dá um jeito de lá. Mas é maravilhoso. Eu costumo brincar que meu esporte preferido hoje é conhecer pessoas como vocês, pessoas extraordinárias, eu estou encantado. Eu quero mandar um beijo pro Toninho, então. Tá. E eu falando sobre o Nero na parada, a gente podia fazer o convite para as pessoas agora. Isso. Boa. Dia 14, né? Vamos mandar um beijo pro Nero primeiro. Nero, um beijo para você, sua história é linda, eu não conhecia, te peço 1000 desculpas publicamente. E um beijo pro Toninho também. Toninho de Diamantina. Toninho de Diamantina, nós vamos fazer esse programa chegar até você. Agora vamos fazer o convite, porque amanhã é a parada LGBT de BH. Graças a Deus.
Graças a Deus, boa. Tem quanto tempo a parada? Vocês podem contar um pouquinho? Tem quanto tempo que vocês frequentam a parada? Olha, a parada eu acho que é a 22ª edição. É, 22ª, né, edição da parada. É a sua idade, Giovana? E a parada já tem muito tempo que eu frequento, que eu já fui presidente dos Telos várias vezes, né? Então eu sempre vou na parada. A parada, ela hoje, ela não é só uma parada LGBT. A parada hoje é de todo mundo, porque vai criança, vai idoso, senhoras, sabe? E querendo ou não querendo, as pessoas têm que aceitar que a parada ela traz um benefício muito grande para Belo Horizonte, né? Porque os bares, né, lucram, os hotéis, né? Vem muita gente de fora, porque a nossa parada é uma das paradas mais politizadas, entendeu? Então as pessoas vêm para se divertir, para mostrar a cara, para mostrar que aquele dia ali é um dia que você pode mostrar que você existe, né? Que você está ali. Que as pessoas acham que a gente sabe que a gente existe, mas muitas vezes ignoram, né? Então ali é o momento de você mostrar, né? Porque a nossa luta é uma luta de formiguinha, a gente luta todo dia. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai deitar na cama para dormir, você está lutando para sobreviver, né? E para viver nesse mundo. Então, eu acho muito importante que as pessoas venham para a parada, prestigiem, né? A parada, porque a parada realmente é um lugar de política. Ó, vou fazer um desafio para a equipe de BH Invisível. Vocês estão conhecendo aqui todo mundo, ó. A Renca Produções com a Nata, a Gabi, a Megazord aqui do nosso lado, o estúdio, o Diego que opera, o João Vitor, a Nanda que vai entrar para a equipe, todo mundo amanhã na parada LGBT de Belo Horizonte, inclusive eu. Não tem desculpa, nós vamos uniformizado, inclusive, já está convidado, tá? Todo mundo aqui, tô falando, hein, Ramon? Vamos que vamos. Giovana, o que você pode fazer? O que você espera da parada amanhã? O que você pode... Quem quer ir hoje? Vamos convidar a pessoa que está escutando a gente na rádio. O que ele tem que fazer ao sair de casa? Vai para onde? Encontra onde? Tem concentração? Não tem? Faz assim um beabá da parada LGBT para quem está ouvindo agora a Band News. Então, eu acho que são vários beabás, né? Porque a parada pode ser aproveitada ou pode ser acompanhada de diversas formas, né? Desde a forma do fervo à política, né? Tipo, então, acho que também a política e o fervo são dignos da mesma forma para corpos que sempre foram marginalizados. Mas aí eu acho muito interessante lembrar da concentração e das atrações que acontecem no palco principal, na Praça da Estação, e ali é onde que a gente vê atuações e uma diversidade muito grande de uma equipe de diversas atrações que são selecionadas durante o processo de construção da parada, e também a gente vê a atuação de voluntários, né, de pessoas LGBTs que participaram integralmente da construção desse momento, né, porque é um momento que quando a gente chega tá tudo lá pronto, maravilhoso, mas existe uma equipe muito grande. Quem é que já esteve envolvido com essa equipe viu que tem muita coisa. Quem é que fez aquilo ali acontecer, né, e, inclusive sem receber nada, num trabalho voluntário e de muita doação de afeto. E eu acho que é muito importante poder se atentar a essas pessoas que são tidas muito enquanto invisíveis durante a parada e que estão ali. E acho também que é muito importante a gente fazer com que essa parada seja também uma parada LGBT negra, sabe? Porque eu acho que está na hora da gente passar a visibilizar mais corpas negras durante a construção desse momento, né? Até por causa que, enquanto LGBTs, é necessário que a gente reconheça que existem certas hierarquias de marginalização que colocam certas pessoas abaixo ou acima. E nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente reconhecer quem são os LGBTs negros e o que eles estão fazendo e quais são os projetos deles. Inclusive, Belo Horizonte agora vai ter a primeira parada LGBT negra, pensando na construção de toda essa ressignificação, de toda essa visibilidade de corpas negras, que vai ser agora no mês de agosto. Ah, então é outro evento, que também está dialogando com Entendi. a galera da Celos, né, que organiza a parada anualmente. A gente está dialogando e mantendo um diálogo, e é uma iniciativa que partiu do protagonismo LGBT, que é um projeto da Celos, né, que visa protagonizar ações LGBTs do estado de Minas Gerais como um todo, né? Então, assim, a gente descentraliza mais uma vez e vai muito mais além nas ações de política e etc. Muito bom. Pessoal, Belo Horizonte está convidado amanhã à parada do orgulho LGBT. Vamos fazer da festa mais incrível dessa cidade.
que joga amor e acolhe as pessoas de um jeito muito único. A gente, infelizmente, já está chegando no final do segundo bloco. Eu queria ficar o ano inteiro com vocês aqui, trocando ideia, batendo papo, mas a gente tem que encerrar o segundo bloco, a gente já volta para o terceiro bloco, lembrando que o nosso Instagram é sempre comandado por um fotógrafo e uma fotógrafa convidada. Essa semana, obviamente, o nosso tema foi BH Trans e Travestis. Acesse @BH Invisível, BH por extenso, BEAGA, BH Invisível, e confira as fotografias inacreditáveis que estão populando o nosso Instagram. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Senhoras e senhores ouvintes da Band News FM, último bloco de BH Invisível de hoje. Estamos no comecinho dessa nova temporada. Vale dizer que a gravação da terceira temporada está acontecendo ao vivo, aberta ao público, em evento gratuito na Central, em Belo Horizonte. Nesse momento, mando um beijo para o Lucas, para a Lari, para a Paulinha, para todo mundo da Central, por nos receber de forma tão acolhedora. A gente está falando muito essa palavra aqui no programa de hoje. Agora eu vou colocar vocês três numa enrascada das mais gostosas do mundo, que eu acabei de elegê-las prefeitas dessa cidade. As primeiras prefeitas trans travestis dessa cidade. Aliás, isso é uma pergunta, existe no mundo prefeita? Acho que não, né? Nos Estados Unidos agora foi eleita uma senadora, que eu sei, mas prefeita não. Mas vocês foram eleitas agora. Eu vou começar com a Gisela. Com você, Gisela. Lá no primeiro bloco você falou, não começa comigo, agora eu começo com você. Você é prefeita de Belo Horizonte, coloca pra fora o que tá no teu coração. Bom, a minha assessoria não me mandou que eu tinha que ler aqui, então, descontrair. Eu, enquanto prefeita, esse poder executivo, eu precisaria, assim, de muita coisa para construir. Se eu preciso de apresentar à sociedade alguma coisa, eu vou dizer uma coisa que me incomoda enquanto cidadã. Eu tenho, às vezes, a vida um pouco corrida e eu percebo que as pessoas não têm uma educação social. As pessoas param em fila paralela, as pessoas andam assim, família feliz, em corredores pequenos. Eu acho isso um desrespeito. Para além das questões, eu sou uma frequentadora de bares, eu percebo o quanto as pessoas, elas ocupam aquelas calçadas e as pessoas disputam a rua com asfalto. Existe o acesso de pessoas com deficiência visual e as pessoas ignoram aquilo. Então, para além de mim, que não tenho certa deficiência, eu me sinto incomodada andando na cidade, eu fico pensando nas pessoas que têm qualquer dificuldade nesse sentido. Então, essa é uma coisa pragmática que eu acho que deveria, com urgência, no meu governo. Vou acionar meu secretário de Obras e Cultura, de Obras. Mas nesse sentido, eu acho que melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem uma vida mais agitada, pavimentando nesse sentido, como orientação de placas. Lembrando a pessoa, acho que a gente vive numa era digital muito grande, que a gente se perde muito num fone de ouvido e esquece da vida. Então, acho que a gente tem que ficar atento e pensar que você não está na sociedade sozinho. Tem um mundo ao seu redor, tem pessoas que precisam passar e ter acesso. Engraçado, Gisela, que eu tenho um amigo que é de São Paulo, ele fala que São Paulo é a cidade mais bem sinalizada da América Latina, ao mesmo tempo a Belo Horizonte é a pior cidade sinalizada, né? Que a gente, quem é de fora aqui se perde fácil, não entende o nome das ruas, de onde que está vindo, para onde vai. Fazer o retorno é um retorno que o cara se perde mesmo, você tem toda a razão. Gisela está eleita, é a prefeita de colocar ordem nessa sinalização e nessa educação que a gente precisa de verdade. Anique, agora você é a primeira carioca travesti. Mineroca. A primeira mineroca prefeita dessa cidade. Coloca para fora o que está no teu coração. Olha, eu não sei muito bem o que um prefeito pode fazer, né? Já estou dizendo que eu não sei muito bem. Você pode tudo. Mas se eu posso tudo, a primeira coisa que eu faria seria uma casa de acolhimento para pessoas trans. Agora, eu vou explicar bem o que é essa casa. Essa casa, assim, no caso, uma menina foi presa. Não quero saber o motivo que ela foi presa. Quando ela saiu de lá da cadeia, essa casa tem o acolhimento para que essa menina vá para essa casa, que tenha psicólogo, tenha dentista, tenha roupas para ela poder fazer o guarda-roupa dela, ter comida, pelo menos por 6 meses. Vou explicar por quê. Quando essa menina sai de dentro da cadeia,
né, menina ou menino, sai totalmente desabilitado, porque não tem família aqui, a família de fora, entendeu? E essa pessoa sai totalmente, sabe, com, como é que se diz, meu Deus? Sem rumo, sem esperança nenhuma. Sem esperança nenhuma, né? E essa pessoa tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver. Então, ela vai para a rua e ela fica desesperada, porque no outro dia ela tem que comer, ela tem que se vestir, e às vezes faz alguma coisa errada e volta para a cadeia de novo. E essa casa também serviria para quê? Para a mãe, que uma filha, que Deus me livre e guarde, foi assassinada em Belo Horizonte. Essa mãe se deslocar dessa cidade dela, em qualquer cidade do Brasil, para vir para cá. Essa casa também acolheria essa mãe durante um tempo, para que ela liberasse o corpo da filha para ter um enterro digno. Porque isso já aconteceu e eu acolhi a mãe dela na minha casa. E isso não é um trabalho meu, né? Eu fiz com todo carinho, até hoje eu tenho amizade com essa mulher, ela me chama de mãe, ela é de Salvador. E eu fiz com muito amor, mas ficamos muitos dias para tirar documento daqui, documento dali, até liberar o corpo dessa menina. Então, essa mãe viria para essa casa, seria acolhida, né, de toda maneira, para poder dar um enterro digno à mãe, à filha, o filho. Uma pessoa que estivesse no interior e precisasse vir fazer um tratamento aqui, porque travesti transexual não é só HIV. Nós temos câncer, nós temos dor de barriga, dor na perna, dor em tudo quanto é lugar. Não posso falar palavrão, mas temos dor em tudo quanto é lugar, não é? Então, essa pessoa poderia vir e ficar nessa casa, para que aqui dessa casa, no lugar central, ela pudesse ir nos hospitais, talvez até que a gente tivesse vale transporte, alimentação para essa pessoa ter um lugar. Esse seria o primeiro sonho que eu teria. O outro sonho meu seria nunca mais ver uma pessoa que está trabalhando na rua, vendendo mandioca, vendendo uva, vendendo goiaba, ser escrachada da maneira que eu vejo. Isso é uma coisa muito dolorida, porque nós estamos no Brasil falido, sabe? Ninguém tem dinheiro, então uma pessoa pega qualquer coisa e vai vender na rua e é humilhada, é roubada, vê as coisas espalhadas pelo chão. Então, isso é uma humilhação muito grande, principalmente uma pessoa idosa que tem filhos, tem neto, e às vezes depende só daquilo para sobreviver. E eu vejo muito na televisão isso me dói muito, entendeu? Outra coisa, tem tanta coisa, o respeito ao idoso. O respeito ao idoso no transporte, na saúde, entendeu? Porque desde o momento que você se torna uma pessoa idosa, ainda se for travesti ou transexual, você fica 10 vezes mais invisível, sabe? Porque quem gosta de velho? Quem gosta de velho é asilo. As pessoas gostam da carne durinha, né? Da pessoa durinha. E a gente sente isso, o respeito e a dignidade de uma pessoa idosa. Porque a minha própria comunidade, às vezes, não me respeita por eu ser idosa. Eu passo a ser maricona, velha, sabe? Mas eu sou velha, mas eu trago toda uma carga, todo um conhecimento, entendeu? Que eu quero que elas tenham e não quero que elas passem pelo que eu passei. Você já está eleita, Anitta. Já está eleita, não tem jeito. Você começou a falar e me fez chorar aqui, já está eleita há muito tempo. E lugares, né, que tivesse lazer, né, para a pessoa idosa. Eu vou te convidar. Eu respeito tanto a idosa como a criança. Eu vou te convidar a ouvir o programa BH Invisível do próximo sábado, porque a gente vai falar do segundo assunto de gente de BH, que é melhor idade. A gente chamou de melhor idade. E o programa está muito legal, te convido para ouvir. Agora, a nossa prefeita, além de ser a primeira prefeita trans travesti, a prefeita mais jovem do mundo, e a primeira prefeita negra trans travesti mais jovem. Você fez história agora. Você fez história, Giovana. Agora coloca o seu coração de historiadora que fez história para fora. Eu queria muito me basear numa referência para mim, para nós, que é uma deputada de São Paulo, que é Érica Malunguinho, e eu acho que todo o meu plano de governo vai se basear em alternância de poder, porque eu acho que essa é a palavra e a chave de tudo que eu
gostaria de construir como prefeita. Porque literalmente é a alternância de poder que a gente quer. A gente quer pensar na possibilidade de a gente não ter mais que discutir sobre a possibilidade de estar viva. A gente quer simplesmente estar viva. Então, eu acho que talvez pensar em planos e políticas públicas que dê assistência, né, para a nossa população, que dê assistência para outras populações que são carentes disso. Eu quero também pensar na possibilidade de que a gente não tenha mais que se preocupar com questões que são muito básicas, né? E, nesse sentido, eu acho que eu também gostaria muito de pensar em como que, nesse sentido de alternância de poder, a gente valoriza as potencialidades de corpos travestigêneros, sabe? Do quanto que a gente reconhece, incentiva e acompanha a trajetória dessas pessoas e de outras pessoas que também estão num grau de marginalidade social. E aí, pensando nessa alternância de poder, eu acho que essa alternância de poder se faz presente quanto que a gente não é mais a primeira, sabe? Porque a gente não quer ser a primeira travesti a ser eleita. A gente quer ser a quarta, a quinta. Eu não quero ser a primeira de todas. A gente literalmente quer que a nossa estada seja naturalizada em lugares de poder. Então, assim, a gente quer ser só mais uma travesti, a gente quer ser só mais uma mulher, a gente quer ser só mais uma transexual, a gente só quer ser só mais uma pessoa negra no meio de tudo, a gente quer ser mais uma pessoa, a gente quer ser mais uma prefeita em várias outras. E diferente que quando a gente fala de diversidade, as pessoas esperam que a gente queira ser uma exceção. A gente também reconhece as nossas exceções, a nossa diversidade, a nossa identidade, mas a gente quer, dentro dessa lógica toda, ser naturalizada. A gente quer literalmente que a diversidade não seja mais uma pauta que possivelmente possa ser discutida. Que ela seja reconhecida, mas que ela não seja uma pauta que né, conduza tudo. Sim, então, sim. Eu acho que como prefeita eu quero alternância de poder, eu quero subversão, eu quero reparação histórica, que eu acho que isso é digno, isso é muito mais que digno. E enquanto também, eu vou pedir muito para o meu secretário de Cultura, para ele poder dar uma olhada nos projetos dos fundos municipais, para eles passarem a valorizar a potencialidade de muita gente que não está sendo valorizada com dinheiro destinado à cultura nessa Belo Horizonte. Porque eu acho isso muito digno, então a gente vai também fazer isso acontecer. E tem só 22 anos de idade, né? E a gente aqui olhando essa potência gente, do nosso lar, espetacular. Não Tem jeito, tem que fazer esse elogio, né, não, Gisela? Meninas, eu não sei o que falar. Eu estou aqui pensando em elogio agora. Esse papo está muito gostoso. A gente está chegando no fim, infelizmente. E eu queria voltar ao tema da parada LGBT. Domingo, dia 14, parada LGBT, do Orgulho LGBT em Belo Horizonte. A concentração, Giovana, onde é? 11 horas. 11 horas, na Praça da Estação. Isso. Vai até que horas? Até umas 8. Até umas 8. Não pode passar porque tem as leis, então a gente não pode passar. E aonde que a produção de BH Invisível e o ouvinte de BH Invisível vai encontrar? Marca aí que nós vamos estar lá. Vamos encontrar na Praça da Estação. Vamos encontrar lá perto do palco. A gente se encontra. Perto do palco, ponto de referência. Aliás, ouvinte de BH Invisível, produção de BH Invisível, todo mundo que está aqui gravando o programa com a gente, pode preparar um uniforme, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, a gente vai uniformizado nessa parada. E não venha com essa carinha para mim, Denise, porque você vai estar junto, a Gabi vai estar junto, a Nata vai estar junto, o Ike vai estar junto, a gente vai deixar todo mundo lá no centro de Belo Horizonte feliz, essa é a palavra. Podemos falar que a parada é para isso, para deixar as pessoas felizes? Claro. Livre dos seus preconceitos. Deixe ele em casa, guarde ele, que eu tenho certeza que você vai sair de lá e vai jogar ele fora. Dispa-se deste preconceito, viva essa diversidade que é cultural, é festiva, mas ela é política e é isso que vem somar junto às pessoas que vão estar lá. Incrível. Anique, palavras finais aí para a população de Belo Horizonte. O microfone é seu. Minhas palavras finais são essas, que vão, né, que vão à parada, prestigie a parada, porque você ir numa parada, você ser hétero numa parada, não vai fazer você ser gay, né? Se você for no lugar de índio, não vai fazer você ser índio, né? Então, lá é um lugar, como Gisela falou, deixe o preconceito em casa e vá curtir, né? Vai ver as cores do arco-íris, as cores da bandeira trans, que inclusive fui eu que fiz, costurei junto com Gisele e a bandeira LGBT, Gisele segurando e eu costurando. Foram duas bandeiras com mais de 20 metros, né? Cada uma, que eu fiz na minha casa. Então vão para lá, para se divertir, leve seus filhos, sabe? Porque ninguém vira gay e ninguém vira travesti, ninguém vira trans,
por estar perto, por abraçar, por acolher. Não é contagioso. Sabe? Não é contagioso. Eu vou tentar levar meu filho. Meu filho não sai de casa, Nick, mas nem para... É impressionante. O menino gosta de ficar em casa mesmo, mas eu vou contar para ele a sua história e a gente vai junto e a gente vai te dar um abraço lá. Vai ser super divertido. Giovana, palavras finais, por favor. Palavras finais. Esse é um quadro, parece Eu não quadro, gosto né? de finais. Palavras, eu também não curti não. Então, Mas vamos de novo, pensar em abre seu palavras coração, finais. Giovana. Eu queria muito agradecer por estar aqui, né? Por essa construção de lugares, pensando muito na construção do que é o lugar de fala, que não é a gente dar a voz para ninguém, porque nós somos seres que temos vozes, nós estamos atuando politicamente, socialmente. A Nick é uma prova disso, tipo assim, a gente literalmente está fazendo acontecer muita coisa, mas a gente requer de momentos e de espaços de visibilidade, de pertencimento, de estar com pessoas aliadas. Então, queria muito agradecer e dizer também do quanto que é necessário a gente valorizar e naturalizar cada vez mais as potências de corpos travestigêneros, transexuais e transgêneros. Eu acho que existe muita potencialidade e existe muita abertura para a gente poder investir. Afinal de contas, é importante que as pessoas tenham consideração de que investir e lidar com questões transexuais e travestis não é o que a gente quer, não é piedade, não é dó. A gente não quer que ninguém fique com cara de dó pra gente. A gente literalmente quer pensar num potencial de prosperidade e é isso que a gente está construindo. A gente quer literalmente isso. A gente só quer ser naturalizada e a gente não quer a sua dó. Se você tem essa dó para poder dar pra gente, pode guardar e criar lugares de alternância de poder que vai ser muito mais interessante pra gente e vamos embora fazendo, que é isso. E, inclusive, acompanhem o Festival Transviva, que é um festival que nós, travestis transexuais negras, estamos encabeçando dentro da cidade de Belo Horizonte, que foi o primeiro projeto de transexuais e travestis aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura. Então, a gente está se mobilizando para poder fazer acontecer e estamos ocupando essa cidade. Só precisamos de ser potencializadas. Aqui Gostei nessa da mesa palavra. não tem nenhuma coitadinha. Isso. Existem mulheres que se fizeram mulheres no decorrer da vida e conseguiram um lugar, né, na sombra, pelo sol qualquer um pode ficar. Sim. Entendeu? E estamos aqui. Eu com 63 anos, vou fazer 64 agora em setembro. Gisela, que é bem mais nova do que eu, uma garota. A outra também, que é mais garotinha ainda. Estamos aí. Enquanto existir vida, né, esperança, a gente vai lutar. Eu aprendi, mais uma vez, programa histórico, aprendi com vocês três. Muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar dizendo 3 coisas que vocês acabaram de falar. Primeiro, prosperidade, ampliar vozes e não dar vozes. Não é isso? Ampliar vozes, prosperidade e muita energia boa e felicidade. Vocês são demais. Obrigado pela presença de vocês três aqui. Obrigado a vocês. A gente chega ao fim de mais um programa. Pode bater palma. Mais um programa de BH Invisível. Sugestões de agenda, pautas, etc. e tal, manda um e-mail para bhinvisível@gmail.com ou @bhinvisível no Facebook, Twitter e Instagram. Todo o nosso conteúdo disponível em youtube.com/bhinvisível. É uma produção e pauta de Patrícia Brandão, João Vitor Rocha, Ramon Moreira, Fred Garzon, Nanda Miranda e grande elenco. A produção audiovisual é da Renca Produções. Nosso técnico de som é Gleidson Mendes. Na operação de estúdio, Diego Olímpio. Na direção de jornalismo, Iki e Adjelovic. E na direção geral, Bernardo Teles. Nosso apoiador fundador é o ABC da Construção. Um beijo colorido para todo mundo da ABC da Construção. Eu sou Gustavo Ziller. Vejo vocês pelas ruas de BH, na gravação do programa lá na Central às quartas e na Band News às terças, quintas e sábados. Até o próximo programa.